ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, agora são 6 horas e está começando o Jornal das 6. Eu sou Delfino Curado, fico com você até às 6:30 da noite. Você pode nos ouvir pelo rádio ou pela internet, no site www.radio.ufg ou pela sintonia 870 AM do seu rádio. Você pode nos acompanhar também pela página da Rádio Universitária no Facebook e pelo aplicativo Minha UFG. Nova lei estadual publicada ontem no Diário Oficial do Estado de Goiás amplia as penalidades administrativas previstas para os postos de combustíveis que utilizarem bomba de abastecimento adulterada. A Lei nº 19.749 de 2017 previa as penalidades de multa no valor de 15 a 50 mil reais, interdição do estabelecimento pelo período de 30 dias e a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do Estado e das licenças de funcionamento concedidas pelo Estado. A nova lei de 2018, mais severa, acrescentou que a cassação da eficácia de inscrição no cadastro de contribuintes do Estado vai impedir que os sócios do estabelecimento penalizado, seja pessoa física ou jurídica, de exercer o mesmo ramo de atividade pelo período de 5 anos, contados a partir da cassação, mesmo que em estabelecimento diferente daquele que a irregularidade for constatada. Convidamos o gerente de fiscalização do PROCON estadual, Marcos Rosa, para explicar para o ouvinte da Rádio Universitária a atuação e o âmbito dessa nova lei. Boa noite, Marcos. Obrigado por falar conosco aqui da Rádio Universitária. Boa noite, Delfino. Boa noite a todos os ouvintes. Exatamente como você mencionou. Essa legislação, ela torna mais severa as penalidades a serem aplicadas contra aqueles revendedores de combustíveis que porventura decidam a trabalhar de forma irregular, principalmente envolvendo a quantidade de combustível que é oferecida ao consumidor final. O PROCON Goiás recebia e recebe constantemente denúncias de consumidores que alegam estar pagando uma determinada quantidade de combustível, entretanto o posto por indício, estaria entregando uma quantidade menor que a adquirida pelo consumidor. E nós temos intensificado as ações fiscalizatórias de modo a, primeiro, verificar se essas denúncias são procedentes ou não, e também de modo a inibir que condutas dessa natureza possam ser realizadas por parte de empresários. Então, a partir de agora, os postos que adulterarem a bomba terão seu registro cassado e os sócios não poderão mais abrir outro posto por 5 anos. Exatamente. Até então, a lei de número 19.749 de 2017 já previa 3 penalidades, que seria a aplicação de multas de 15 a 50 mil, a interdição pelo período de 30 dias e a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do Estado. Inclusive a cassação de licença de funcionamento concedida pelo Estado. Entretanto, essa nova lei que foi publicada recentemente, ela vem atingir não apenas a empresa propriamente dita, mas também os sócios proprietários dessa empresa que porventura decida por trabalhar de maneira irregular. Ou seja, a partir de agora, caso em fiscalização venhamos a constatar qualquer vício de quantidade, que significa dizer, o posto colocar qualquer dispositivo, seja eletrônico ou não, capaz de modificar a quantidade de combustível liberada pelo bico da bomba de combustível, nós estaremos adotando as medidas cabíveis e, além disso, certificando os órgãos responsáveis por aplicar essas sanções administrativas, principalmente envolvendo também, agora, a partir de agora, os sócios proprietários da empresa.
Essa nova legislação, ela já está em vigor, né? Porque foi publicada no Diário Oficial ontem, hoje, dia 1º de agosto, então já está valendo. Exatamente. O PROCON Goiás, Delfino, tem intensificado essas ações e realizado trabalhos de modo a inibir essas condutas basicamente todos os dias. Não apenas aqui em Goiânia e região metropolitana, mas em todo o estado de Goiás. E durante essas fiscalizações, além de conferir a quantidade de combustível que é liberada nos bicos das bombas de combustível, nós também conferimos a qualidade dos combustíveis que estão sendo comercializados. Inclusive, em caso de indícios de irregularidade, nós executamos a coleta de amostras desses combustíveis, as quais são encaminhadas para o laboratório credenciado à Agência Nacional do Petróleo para fazer os testes de qualidade. E sempre que nós encontramos essas irregularidades, nós temos feito esses trabalhos e nós temos observado que a quantidade de denúncias que nós temos recebido, ela se mantém. Entretanto, a quantidade de irregularidades, ela tem reduzido. E isso nós acreditamos que se dá em virtude do consumidor estar denunciando, em virtude dos órgãos de fiscalização estão atuando constantemente e também, de um modo geral, acreditamos que diante desta situação, o próprio fornecedor acaba se adequando, porque ele acaba verificando que se for trabalhar de maneira irregular, é prejuízo para ele, não vale a pena. Agora, Marcos, uma informação importante que nem todo mundo sabe é que o consumidor tem o direito de pedir ali o teste de litragem quando ele está abastecendo. Como é que funciona isso? Exatamente, Delfino. O consumidor, caso ele tenha qualquer indício ou então suspeite do posto estar entregando uma quantidade menor de combustível que a adquirida pelo consumidor naquele momento, ele tem o direito de exigir que o estabelecimento faça o teste de quantidade na presença do consumidor. E esse teste de quantidade é realizado através de um galão aferidor que tem a capacidade exata de 20 litros. E em cada galonagem de 20 litros, a lei atual autoriza uma variação de, no máximo, 100 ml para mais ou para menos. Passando disso, o estabelecimento está irregular. E por esse motivo, caso nós venhamos a constatar, a empresa ela estará passível de sofrer as sanções administrativas cabíveis, inclusive sanções penais, porque caso nós venhamos a constatar irregularidades dessa natureza, nós estaremos passando cópia dos procedimentos para a Delegacia de Defesa do Consumidor para tomar as medidas penais cabíveis. E as denúncias, né? Os consumidores podem tem quais caminhos para fazer denúncias junto ao PROCON estadual? Nós disponibilizamos o telefone de número 151 para aquele consumidor que está em Goiânia ou na região metropolitana, e para aquele consumidor que está no interior do estado, basta ligar no telefone 62 3201 7124. Também disponibilizamos, Delfino, a possibilidade do consumidor registrar a sua denúncia através do site. Basta entrar no site do PROCON Goiás, clicar no link PROCON Web e, através dessa ferramenta, o consumidor também poderá reportar as suas denúncias, seja de forma anônima ou identificada. Ok, mais alguma informação que você queira repassar para o ouvinte da Rádio Universitária? Nós orientamos, Delfino, que sempre o consumidor deve exigir que seu direito seja respeitado. E sempre que o consumidor encontrar qualquer indício de irregularidade, nós orientamos que procure o PROCON, seja para fazer a denúncia, seja para tirar alguma dúvida caso tenha no momento de contratar ou adquirir qualquer produto ou serviço, porque diante dessa situação nós estaremos agindo e inibindo que alguns fornecedores, porventura, venham a continuar atuando, prejudicando o consumidor e desrespeitando os direitos que o consumidor possui. Ok, nós conversamos com o gerente de fiscalização do PROCON estadual, Marcos Rosa. Boa noite, Marcos. Muito obrigado por falar conosco aqui na Rádio Universitária. Boa noite, Delfino. Boa noite a todos. Nós é que agradecemos por mais essa oportunidade disponibilizada a nós, PROCON Goiás, para manter tanto os consumidores quanto os fornecedores sempre bem informados dos seus direitos e deveres. Ok, muito obrigado. Agora são 6h09. A gente faz um intervalo aqui no Jornal das 6 e volta já.
Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Intercampus Educação e Ciência nas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Com reprise às 5h30 da tarde. Não perca. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Seis horas a 10 minutos e o UGOL está precisando de sangue RH negativo. As doações podem ser feitas no próprio hospital, o UGOL, que fica no fim da Avenida Anhanguera, aqui em Goiânia, saída para Inhumas. O repórter Rodrigo de Oliveira conversou com o hematologista Adriano Arantes, supervisor da unidade de coleta e transfusão do UGOL. Vamos acompanhar essa conversa. Banco de Sangue do UGOL, Hospital de Urgências Governador Otávio Lage, busca doadores com fator RH negativo. Por isso, nós convidamos o hematologista Adriano Arantes, que é supervisor da unidade de coleta e transfusão do UGOL, para conversar conosco aqui no Jornal das 6. Boa noite, doutor Adriano, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Um prazer conversar com vocês, com seus espectadores. Prazer é nosso. Como é que está a situação do estoque do Banco de Sangue e do UGOL, doutor Adriano? Nesse período do ano, nesse período de férias, infelizmente nós temos um aumento do consumo de sangue nos bancos de sangue em geral no país, por conta do aumento da demanda decorrente, infelizmente, dos acidentes automobilísticos, dos acidentes aéreos, como nós vimos aí na mídia recente, acidente por arma de fogo. E acaba que, nesses períodos, os fatores RH negativo, e no nosso serviço, no momento, O negativo, que é extremamente importante, nossos estoques estão em níveis críticos. Às vezes também tem A negativo. Mas o que a gente conclama é que a população que seja RH negativo nos procure para nos auxiliar. Qual a importância de ter, principalmente, o sangue O negativo? Muitas vezes, quando o paciente chega em situação de muita gravidade, ou gravíssimo, às vezes você precisa do sangue imediatamente, às vezes nós não temos nem tempo para tipagem sanguínea, dada a gravidade. O procedimento pode levar até 40 minutos. Então, ter um estoque com sangue O negativo, ele é importante porque você pode propiciar, por exemplo, assistência hemoterápica, até você estabilizar o paciente ser levado para a UTI ou para o centro cirúrgico, ele começa a transfusão e você consegue salvar a vida daquele paciente. Então, infelizmente, é um período crítico, porque nós temos uma redução importante do número de doadores que se dirigem às unidades hemoterápicas do país, e a gente sempre pede a população nos ajudar, porque é muito importante ajudar o próximo. É nós mesmos, né? Porque nós também não estamos imunes a acidentes, etc. Claro. Agora, por que os estoques de sangue com fator RH negativo são mais baixos, geralmente? É mais difícil conseguir doadores com fator RH negativo? Na verdade é porque eles são mais consumidos, né? Assim, considerando o perfil do nosso hospital, que é um hospital de urgência e emergência, nós temos um estoque relativamente não crítico dos outros subtipos. Mas o sangue O negativo, e nesse momento O negativo, ele nos faz falta, principalmente O negativo, por conta da necessidade do atendimento com muita urgência. A gente chama isso de extrema urgência. Quando um médico liga no banco de sangue, solicitando um sangue O negativo, ou seja, sem tipagem, aquilo tem que estar prontamente disponível, porque a gente sabe que é uma urgência absoluta, que o paciente tem que ser atendido agora e não dá para esperar, pegar a bolsa e levar para transfundir. Então é natural que o consumo seja maior nessas épocas do ano, né? Claro, você mencionou que a situação pode ser considerada crítica aí no UGOL, né? Do banco de sangue do UGOL. Pode faltar sangue para os pacientes, doutor? Veja, nós trabalhamos com um nível de criticidade elevado. Então, é pouco provável que alguém fique sem sangue. Mas como não tem outra fonte de sangue, não ser o doador para se procurar, a gente sempre inicia campanhas quando começa a atingir um nível crítico. Mas nesse momento nós temos condição de atender aqueles que estão chegando,
mas nós temos que pensar no que vai chegar no próximo final de semana, no outro final de semana. Por isso a gente sempre tenta inserções, solicitando a população que nos auxilie. Vamos pedir ajuda. Faltar sangue é pouco provável, mas se de repente as pessoas param de doar, não tem outra fonte. Claro. E como está período de férias, pode faltar sangue. Vamos pedir ajuda para a população, então. Quem está ouvindo e pode ser doador de sangue, quem é que pode ser doador de sangue? Quais seriam os pré-requisitos, doutor Adriano? Podem ser doador de sangue qualquer pessoa saudável, entre 16 e 69 anos. Com 16 a 17 anos precisa de um responsável, um documento assinado de um responsável. Acima de 60 tem que ter doado pelo menos uma vez antes de 60 anos para ser doador. Ele não deve estar de jejum, é comum às vezes as pessoas irem de jejum. Então, deve estar alimentado com alimentação leve, porque senão nós orientaremos uma alimentação. Se tiver comido após o almoço, pelo menos 2 a 3 horas após o almoço, não devem ter tido vacinações para algumas vacinas nas últimas 48 horas ou outras até 30 dias, isso a gente avalia. O principal é ele estar saudável, ter dormido bem, não ter feito ingestão de bebida alcoólica. Lá ele passará por uma consulta e a gente faz algumas perguntas para ver se ele se encaixa ou não naquele dia como doador, garantindo a segurança dele e de quem vai receber o sangue. Né? Claro. Essa doação ela é demorada? Veja, o tempo médio entre o paciente chegar, fazer o registro, né, um documento, que tem que ser um documento oficial com foto, até doar e acabar doando, vai em torno de 45 minutos. Então, ele faz o seu registro, passa por uma triagem com uma enfermeira, depois vai para a sala de coleta, depois o lanche, depois ele é dispersado. Esse é o caminho que o doador segue dentro do banco de sangue. É muito rápido, né? 45 minutos não é nada. E esse sangue que sai do corpo do doador, ele faz alguma falta para a pessoa, doutor Adriano? Veja, durante essa entrevista, nós avaliamos principalmente fatores que possam piorar, aumentar o risco do doador. Então, a intenção é de preservar o doador e também evitar algumas complicações para o receptor. Então, existem critérios para você indicar em termos de peso, de idade, de uso de determinadas medicações ou algumas condições médicas que proíbem por tempo indeterminado, por tempo até definitivo a doação. Então, a nossa intenção é que a doação seja a mais leve possível, que a pessoa não tenha nenhum mal-estar, por isso o ambiente lá ele é preparado. Então, você tem uma temperatura adequada, tem cadeiras confortáveis, tem um lanche após, e ele só sai da unidade após estar tudo bem assintomático. E apesar de ser uma doação, o doador recebe algumas coisas em troca, né, doutor Adriano? Folga no trabalho, por exemplo, alguns exames de saúde, né? Conta pra gente o que é que dá para conseguir doando sangue. Pela legislação, a pessoa tem direito a uma doação por ano, ele tem direito a se afastar do trabalho. Com relação aos exames, são realizados exames realmente nas amostras de sangue colhido do doador, mas a gente pondera que não deve ser esse o intuito porque se dirigir ao banco de sangue simplesmente para fazer exame de sangue, pode ter doadores que estão nos procurando porque tiveram uma atividade de risco. A gente recomenda que se essa pessoa deseja fazer o exame, ele pode ir em unidade de saúde que fazem sorologias, etc. Agora, o que eu disse não era para conseguir, não. É claro que você acaba saindo de lá com um pequeno check-up sanguíneo, você consegue uma folga de trabalho. Porque mas o motivo principal para doar sangue é a solidariedade, né? A gente não pode esquecer essa palavra. Altruísmo. Não, eu compreendi, eu só reforcei, porque infelizmente, às vezes a gente ainda vê isso acontecer. E aí, quando acontece, a gente orienta, porque a gente percebe. Então, o banco de sangue tem que ser um local em que a doação seja mais saudável possível, para garantir tanto para o doador quanto para o receptor a transfusão. Quando isso acontece, a gente orienta ele a procurar auxílio médico na outra unidade. Mas, com certeza, todos os doadores eles recebem, são feitos sorologias para hepatite B, C, HIV, Chagas, sífilis, faz a própria tipagem sanguínea, pesquisa de corpos regulares, e isso é entregue para o doador, né, num prazo de até 30 dias, e toda vez que ele for doar, ele vai ter essa sorologia, ela é feita novamente e entregue para ele. Quem quiser doar sangue para o banco de sangue do UGOL,
Onde é que fica? Passa o endereço para o nosso ouvinte. Nós funcionamos de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 18h30 e sábado das 7 da manhã ao meio-dia. Então fica na Vila Anhanguera, número 14.527, no setor Santos Dumont. O telefone é 3270-6661. E nós aguardamos a população que sempre nos ajudou. A região noroeste é uma região muito populosa, a população tem sempre nos auxiliado. E as pessoas de outras regiões também podem se dirigir até o hospital para nos ajudar. Só para facilitar, o Banco de Sangue do GOL fica dentro do GOL mesmo. É só ir até o hospital. Chegando aí, procura essa unidade que chama UTC, né? Unidade de Coleta e Transfusão. Coleta e Transfusão, ou o Banco de Sangue do GOL. Na portaria, em geral, eles já orientam o doador até a entrada do Banco de Sangue. Perfeito. Eu conversei com o hematologista Adriano Arantes, que é supervisor da Unidade de Coleta e Transfusão do UGOL, Hospital de Urgências Governador Otávio Lage. Muito obrigado por falar com o Jornal das 6 e boa noite para você. Rodrigo, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E a umidade relativa do ar caiu de vez em Goiânia. O repórter Rodrigo de Oliveira ouviu o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para saber até quando os goianos vão sofrer com o tempo seco. Vamos acompanhar essa entrevista. O tempo seco já muda a rotina do goianiense. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, já emite alerta sobre a baixa umidade relativa do ar, que deve continuar por todo o mês de agosto. Sobre esse assunto, eu converso agora com a chefe do INMET em Goiás e Tocantins, Elizabeth Alves Ferreira. Boa noite, Elizabeth, tudo bem? Boa noite, tudo. Boa noite, ouvinte. Elizabeth, agosto está começando e essa queda na umidade relativa do ar já era esperada para esse mês, não é mesmo? Sim, esse mês é um mês seco, ainda estamos dentro do período seco e essas condições vai até a primeira quinzena de outubro. O mês mais crítico é o mês de setembro, início de outubro, que são quando chega a umidade aí até 10%, né, nesse período. Então estamos dentro dessas condições mais secas mesmo. E o INMET, quando tem condições abaixo de 30%, ficar a umidade abaixo de 30%, é liberado as alertas, né, que vai desde estado de atenção, alerta e emergência, que é quando chega aí abaixo de 12%. E nesse momento, nessa semana, qual que é o alerta do INMET? Essa semana vai dar uma melhorada, né? Traz um alívio aí nessa questão de umidade, devido às condições de tempo, está ficando mais instável, já vai ver mais nuvens no céu, tem condições aí de algum chuvisco, algumas chuvas isoladas na região centro-sul aqui do estado, incluindo Goiânia. Pode até não correr a chuva, mas a umidade relativa vai melhorar nesse final de semana, nesses próximos dias, incluindo final de semana e a próxima semana também. Então aí vamos ter um alívio em relação à umidade relativa, porém a temperatura que está mais baixa pela manhã, aquele friozinho da manhã, as temperaturas vão ficar um pouco mais elevadas, também no período da manhã, e as tardes vão continuar quentes, com temperaturas em torno de 30 graus, 31 graus, e amanhã, as manhãs que estava aí com 13 graus, 12 graus, vai subir aí para 16 graus, 17 graus. Da mesma forma que a umidade relativa do ar geralmente é baixa nesse período do ano, né, entre julho e, como você disse, esse ano deve seguir até a metade de outubro, as temperaturas também são mais altas aqui em Goiás, em todo o centro-oeste, nessa época do ano. Por que isso acontece? Sim, são mais elevadas, principalmente na primavera, né? Chegando a primavera, em setembro, ficam assim, os recordes. Final do inverno. O final do inverno também são recordes de temperaturas. Essa condição é devido à atuação de uma massa de ar seco, são vários meses, né, sem chuva, aí
aí vai ficando cada vez mais seco e começa essa massa de ar seca, ela começa a ter característica quente também. Além de ser seca, ela começa a ficar quente devido à circulação dos ventos, que muda, que aí era antes, vamos dizer assim, a de sul, que traz aquele vento mais friozinho, né, que traz as manhãs ficam mais frias, aí já começa a mudar essa circulação de vento, ou seja, fica um vento mais de norte, vindo mais quente. Então essa massa que está seca, ela também vai ficando quente e as temperaturas vão ficando mais elevadas também no período da manhã. A gente observa isso principalmente a partir da segunda quinzena de agosto, que as manhãs também vão ficando quentes, e o mês de setembro, normalmente ocorre esses recordes de temperatura no mês de setembro, temperaturas aqui em Goiânia, por exemplo, de 38 graus no período da tarde, região aí de Palmas, 41 graus, né? Então, realmente fica bastante quente para essa região mais central devido a essa atuação dessa circulação que a gente chama de circulação anticiclônica, que impede a chegada das frentes frias que vêm lá do sul e também o escoamento de umidade que vem da região norte, ficando cada vez mais quente para esse período. E que tipo de providências a população deve tomar para não sofrer muito com esse tempo seco? Seguir as recomendações médicas, né, de tomar bastante líquido, usar o protetor solar, à noite, ou um umidificador, ou uma toalha molhada, que também já ajuda, né? Quando chega aí a umidade chega abaixo de 12%, o ideal seria parar a atividade que quem trabalha, né, exposto nesse período. A área muito grande, esse não é também um momento ideal para colocar fogo no pasto, por exemplo, ou até fogo no lixo ali perto da sua casa, também não é ideal, né? Não, porque a umidade muito seca e também quente, né? Quente, seco e o vento, porque agosto também tem bastante vento. Então, essa condição do vento ajuda, né, a trazer, às vezes, até desastres bem significativos, principalmente tanto na área urbana quanto na área rural, né? Então essas condições são muito perigosas mesmo, de muito quente, umidade baixa, o fogo se alastra com muita rapidez. E sem contar do alastramento do fogo, também a questão da inalação de fumaça, né? Que a gente já está num período muito seco, não vai fazer nem um pouco bem para a saúde. Agora, você disse no começo do nosso bate-papo que vai haver um período de chuvas esparsas pelo estado, né, que deve dar um pouco de trégua aí para esse tempo mais seco. E quando é que as chuvas devem voltar a cair em Goiás para valer esse ano? Dá para fazer uma previsão já agora, no começo de agosto? Olha, considerando a climatologia, é em novembro, né? Então começa aquela chuva mais regular, um pouco mais frequente no mês de novembro. No entanto, a gente, como ainda falta, estamos em agosto, falta setembro, e ainda vamos ter aí para verificar as condições para o período mais chuvoso, né? Mas normalmente na climatologia em novembro que retorna, já tem em torno de 240 a média climatológica esperada aqui para Goiânia e para outras regiões aqui do estado, então aí já tem esse retorno. Porém, depende da condição que esteja atuando, por exemplo, um El Niño, né? Se houver a configuração do El Niño, aí podemos ter irregularidade nessas chuvas. No momento está sendo acompanhado para verificar se realmente o El Niño vai configurar. E o El Niño é o aquecimento do Oceano Pacífico que muda a circulação dos ventos e que traz algumas consequências aqui para a região centro-oeste quando é um El Niño forte. Então, esse El Niño, quando ele configura, ou seja, muda essa circulação, ele traz irregularidade nas chuvas, né? Às vezes traz o prolongamento de estiagem, um veranico mais acentuado. O veranico é aquele período que fica dentro de, por exemplo, novembro, considerado período chuvoso, e fica sem chuva, 15 dias, 10 dias, às vezes até 20 dias. Então isso a gente vai estar acompanhando para ver se configura a questão aí do El Niño, porque aí já muda um pouco o cenário em termos de regularidade de chuva dentro do período chuvoso. A Rádio Universitária vai acompanhar junto com o IMET
e traz novidades nas próximas edições do Jornal das 6. Eu conversei com a chefe do Instituto Nacional de Meteorologia aqui em Goiás e também no Tocantins, Elizabeth Alves Ferreira. Muito obrigado por falar com o Jornal das 6 e boa noite para você. Obrigada a todos. E com essa informação a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, quarta-feira, 1º de agosto de 2018. Agradecemos os trabalhos técnicos de Sandro Alves. Continue na Universitária, porque agora vai começar o programa de esportes. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.